Estamos iniciando Ninguém Pode Com Elas, esse podcast voltado para o universo feminino, um podcast que vai trazer muitas conversas, risadas, altos bate-papos, com conteúdos, né, relevantes. Estamos aqui para trazer a nossa história para vocês, que elas possam servir de inspiração para cada uma de vocês que estão assistindo. Eu sou a Carol Ultramari, sou criadora aqui do projeto do Ninguém Pode Com Elas, mas eu não estou sozinha. Nunca, porque sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Então eu quero apresentar para vocês esse meu time maravilhoso de mulheres fortes, empoderadas. Aqui do meu ladinho eu tenho a Andréia. Oi, prazer estar aqui, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, me sinto honrada. É um projeto que tem a somar, é um projeto que tem a ajudar. E é um projeto que eu estou muito orgulhosa de fazer parte. Meu nome é Andréia Forte, eu sou dona de uma loja de roupas de academia e tem uma história bem legal que vocês vão curtir. A Grazi Farias também tá aqui com a gente. Olá. Essa nossa loira, tá? Essa é a nossa loira do grupo. Boa Seja tarde, bem-vinda, é um prazer estar com vocês. Amo cada uma de vocês, eu tô super emocionada. E eu tô aqui pra somar, eu tenho um projeto, eu sou vendedora, eu tenho um projeto de uma loja Cherry Fitness, moda feminina pra vocês. Logo, logo vamos conversar muito sobre ela. E a Joana Dark. Ai, olá. Antes de mais nada, super obrigada por participar, por estar tendo a oportunidade de participar desse projeto tão bacana, né? Meu nome é Joana, eu tenho 48 anos, sou advogada. Sou mantenedora e responsável pelo acadêmico de um polo de ensino à distância da Universidade Cruzeiro do Sul. Sou uma apaixonada pela educação e acho que aqui a gente, com as nossas histórias, vai conseguir passar muita coisa legal e aprender muita coisa legal com esse universo feminino. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós estamos nervosos. Não vai nem falar. Muito nervosa. É tudo muito novo. O podcast surgiu de um sonho, né? Que eu tive, inclusive. E eu achei que, na verdade, era só um sonho. Mas hoje realizou. Realizado. Estamos todas aqui. Saiu do forninho. Saiu finalmente. Na verdade, quando eu trouxe a proposta do podcast para as meninas, foi tudo muito rápido, né? Foi. Eu cheguei em cada uma delas e falei: vamos montar um podcast, vai ser assim, assim, assado, é papo de mulheres, vamos falar sobre os maridos, filhos, maternidade, experiências de vida, empreendedorismo. Topam, tá bom, amanhã, no dia seguinte eu já tinha montado a página no Instagram, já tá... Reunião. Foi tudo muito rápido. Muito rápido, então a gente não conseguiu nem digerir ainda o que tá acontecendo aqui. Então estamos nervosas. Era um celular e uma garrafinha de água. Do nada nós estamos num estúdio. Mas continuamos com a água. Talvez um chá de camomila fosse o mais eu acho que ia ser melhor. Mas tudo bem. Mas nada mais justo do que começar esse primeiro episódio com o tema Quem São Elas, né? Pra gente conhecer um pouquinho da história de cada uma dessas mulheres maravilhosas. Eu já as conheço, né? Tenho muito orgulho dessas mulheres, cada história delas, assim, cada uma delas tem uma história de vida muito, muito bonita. E eu espero que esse podcast possa inspirar vocês. Afinal de contas, somos mulheres reais, né? Com histórias reais. Com erros e acertos. Exato, com medos, frustrações, sonhos, desejos. Somos mães, né? Que todos os dias tenta dar o melhor de si, mas também somos empreendedoras, a gente pega ônibus, pega trem, Lotado. Né? Lotado. Tem que pagar boleto. Tem que pagar boleto, a gente limpa a casa, lava banheiro. Então, somos mulheres reais que buscam a melhor versão de nós mesmas todos os dias. Mulheres sonhadoras. Né? Então, a gente espera poder passar para vocês um pouquinho das nossas histórias. Espero que isso possa transformar também a vida de muitas mulheres, né? E aprender com as E aprender também, né? com vocês também, claro, porque vocês precisam interagir com a gente. Então, a todo tempo, nós queremos escutar vocês que estão aí de casa também. Então, e também teremos convidadas, né, meninas? Nossa. Sim, muitas. Vamos Empolgada com cada muita. guerreira, cada vitoriosa, cada mulher que só incentiva, só te coloca lá em cima, que, olha, ansiosa. Uma história mais legal que a outra. Então eu convido você que tá aí de casa, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha com as amigas para que a gente possa alcançar cada vez mais mulheres, deixa suas
seus comentários aí pra gente, sugestões de temas. Colocar em prática a união feminina, né, gente? Vamos dar aquela força que é pra vocês isso aqui. É pra vocês. Isso. Então vem com a gente, porque tá começando Ninguém Pode com Elas. E agora, bora! Quero saber um pouquinho de vocês. Vamos começar pela Andréia, porque ela tá aqui do meu ladinho. Bora! Me conta um pouquinho dessa história. Quem é a Andréia? Nossa! Como que a Andréia chegou até a Too Fit Modas? Qual profissão que você exercia antes? Tá. Como foi você empreender, chegar aonde você está hoje, com maternidade, marido, casa? A gente sabe que é difícil. Muito difícil. Então conta pra gente aí. Acho que hoje eu posso falar quem sou eu, né? Quem é a Andréia. Eu comecei tudo muito cedo, fui mãe muito nova e assim, não sabia responder isso. Com quantos anos você foi mãe? Eu fui mãe com 20 anos. Fui mãe com 20 anos. Com 18 anos eu tinha um sonho. Tinha um sonho de ser PM. A bicha é bruta. Um sonho de matar os inimigos. E aí eu participei de todo o processo, concurso, né? O concurso da PM, participei de tudo. Foi muito bom, bem cansativo, gente. Não é fácil. Só que na última, no TAF, eu me machuquei. Mas tinha uma pessoa que não queria de jeito nenhum. Acho que eu me machuquei por causa dela. Porque o meu pai não queria. Era culpa o pai. Meu pai não queria. Mas meu você pai... sabe, né, que quando mãe e pai falam, a gente tem que ouvir, né? Porque ele não queria. Ele já viu lá na frente. Você vai dar o peito pra bala? Não criei minha filha pra isso. Ele já me via morta a tiro, sabe? Ele sempre falava isso. E ele não queria. Quando eu cheguei chorando, falando que eu não conseguia, ele ficou super feliz. Acho que eu nunca vi meu pai tão feliz. Deus ouviu as orações dele. Foi. Aí foi o primeiro sonho que eu não consegui realizar. Isso foi depois da maternidade? Foi antes. Com 18. Ah, tá. Aí depois eu vou entrar na área de saúde, gosto, tenho o dom. Engravidei. Fui lá, né? Engravidar com 20 aninhos. Aí também tive que adiar um pouquinho. Mas assim que eles ficaram maiorzinhos, eu sempre tive minha mãe ao meu lado. Minha mãe sempre foi meu apoio, meu alicerce. Quando eles ficaram um pouquinho maior, minha mãe ajudou, cuidou, fui estudar. Comecei como auxiliar de enfermagem, para ter certeza do que era o que eu queria. De lá fui para a técnica de enfermagem e depois consegui, com muito custo, ser enfermeira. Como que você conseguiu conciliar a maternidade com o trabalho? Seus filhos eram pequenos? Com a ajuda da minha mãe. Com a ajuda da minha mãe. Com a ajuda da minha mãe. Muito apoio do meu marido também, que meu marido, ele é um apoiador. Eu chego com as minhas loucuras e ele fala, vai. Se der errado, eu tô aqui, entendeu? Então ele super me apoia, sempre me apoiou. Tenho muito que agradecer a ele também. E foi assim que eu consegui. Consegui trabalhando como técnica de enfermagem, né? Comecei. Depois fui como enfermeira de enfermagem do trabalho. Aí a enfermagem do trabalho, ela não tem tanto espaço, ela não tem tanto mercado, né? Porque para uma empresa ter uma enfermeira do trabalho precisa de mais de 500 funcionários. Então não é tão fácil, né? E aí tive a ideia da loja, que eu gosto, sempre lidei com o público. Meu primeiro emprego com 14 anos foi numa loja de sapato, bati a minha meta, minha comissão era a melhor, porque eu sempre gostei muito de falar, né? E vender é falar, né? Cativar, ter uma amizade com seu cliente. Eu tenho amizade com meus clientes, tanto é que eu tô com vocês, né? Eu fui comprar um look com a Andréia. Comprei um look, né? Nós viemos. Não, você montou seu guarda-roupa agora. Montei meu guarda-roupa. E agora eu tenho a Andréia na minha casa, que eu quase levo ela pra morar comigo já. Eu adoro. E da amizade também saiu o quê? Saiu uma modelo, que a Carol é minha modelo. Vocês entraram lá na minha página, gente, a Carol tá lá desfilando pra mim. Não entendi por quê. Não entendi. Só tem eu. A página da Andréia é toda minha. Só a Carol. E hoje eu tô tocando a Too Fit Modas com muito orgulho. Tenho muito orgulho desse projeto. Tenho muito orgulho de onde eu tô chegando. Tenho muito orgulho dos meus filhos, sabe? Eles hoje também, mãe, que legal, que sonho, que você tá linda, mãe. Seja você, né? Seja você, é o que eu tô sendo. Arrasou! Obrigada. Ai, não precisei de papel. Vamos lá. Já tava aqui, ó. Já tava pronta aqui, ó. Já pra pegar o primeiro e puxar. Vamos deixar fácil. Somos muito choronas, tá, gente? A gente chora à toa. Então, vocês não se assustem aí, porque aqui é tudo bando de chorona. Vamos lá pra loira agora, a nossa loira. A loira do Tchan. Bora, nossa Grazi, nossa modelo, né? Olá, meninas. Seja bem-vinda. Ai, eu tô nervosa. Obrigada.
A Grazi gente. treme, a cadeira dela treme aqui, ó. eu tô Meu pé tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá tremidinha, suando ó. frio. Olha eu tremendo. Mas tá bom, respira, puxa o ar e lá. vai. Vamos. Fala pra gente, Grazi. Conta a sua história, quem é a Grazi? Quem é a nossa loira? A Grazi é uma menina mulher, sonhadora, batalhadora. Fui mãe com 15 anos, né? Tive 2 casamentos. Meu primeiro eu tenho o Felipe, de 19 anos. E o segundo casamento, que eu sou viúva, que é o pai da minha filha, que tem 11 anos, a Júlia. Eu sempre trabalhei com vendas. Eu trabalho no ramo de roupa. Hoje em dia eu estou com bolsa femininas, mas é vendas. Eu amo o que eu faço. E eu tenho minha loja online, a Cherry, que logo logo vai sair quentinha pra vocês. Tá. Né? Legal, veja a hora. Moda feminina, alfaiataria, Adoro. gente, cada look um mais lindo que o outro. Já Tô me identifiquei, ansiosa. já me identifiquei. Já é minha Estamos praia. ansiosas com a Cherry, com a chegada da Cherry. Vai chegar chegando. Eu adoro. E a Grazi, como eu falei, eu sou muito sonhadora, né? Passei por um bocado na minha adolescência, porque eu escolhi sair da casa da minha mãe com uns 14 anos, contra a vontade dela. Mas do momento que eu saí, eu falei, mãe, não, independente que eu passar, se eu passar fome, se eu não passar, eu não vou te procurar, porque foi o que eu escolhi, lutar. E eu tô aqui até hoje. Lutei, passei fome, tive meus filhos. Hoje em dia, graças a Deus, minha mãe mora comigo, me auxilia com a minha filha. E a gente tá aí feliz, e eu tô nesse projeto, nesse sonho, e hoje aqui com vocês também. E ela não queria estar aqui, tá, Não gente? queria. A Grazi foi a Relutou. primeira a receber o convite, mas ela tava com tanto medo. Ela foi a primeira a ser convidada e a última a aceitar. As meninas já estavam no grupo, o projeto já tava, né, rolando. rolando, e eu não tava. Nós estávamos já, né, arquitetando tudo, e a Grazi foi a última a entrar. Mas eu falei pra ela que eu sei que nós vamos nos surpreender com você. vai, Tenho certeza. A Grazi tem uma obrigada. história, a Grazi tem uma história muito bonita, né? Muito. Quando você puder dividir um pouquinho, Grazi. É porque ela teve a superação de ser viúva muito nova. Sim. Né? Com a criação de uma criança pequena. E ela hoje e venceu. É uma mulher linda, é uma mulher gostoso de ficar perto, gostoso de ouvi-la. E eu adoro ouvir a história de superação dela. É. Obrigada, Deia. Não, a Verdade. Grazi é sinônimo de força. Eu perdi meu sem esposo com 31 anos. A gente tenho a Júlia, né? Hoje ela tá com 11. Na época a Júlia tinha 5 aninhos. E você? 31. 30. E ele também foi muito novo. 31. muito novo. Foi, de repente, né? Ele tava bem, conversando. Aí, de repente, ele começou a sentir uma dor de cabeça, nariz sangrando. E eu sempre falava, amor, vamos no médico. E homem é difícil, né? Ah, é. Só sempre Pra ir. relutam. É. Ah, ele, não, no final do ano a gente vai. No final do ano, isso foi em novembro. E, de repente, pra resumir pra vocês, que a história é muito longa. De repente, ele começou a ter desmaios. Aí, eu fui com ele pro Hospital Tatuapé. E lá ele ficou internado. Ele ficou 30 dias internado e 10 dias no Hospital das Clínicas. E infelizmente não saiu mais de lá. Foi muito difícil pra mim porque eu tinha que ter forças pela minha filha, pela minha sogra. Que eu não imaginava eu perder um filho. E você também, né? Porque você precisava viver o luto, né? Sim. De diversas vezes pensei em me matar. Deus mandou um anjo que foi um guarda da CPTM que eu ia me jogar, o guardinha percebeu e me puxou. E lá ele falou assim, eu contei o que estava acontecendo comigo, ele falou assim, você vai fazer sua filha ficar sem a mãe dela também? Não basta perder o pai? Aí ali eu revivi, pensei, falei não. Aí depois caí, infelizmente, eu caí no álcool. Eu falei pra minha mãe e pra minha sogra, cuidem da Júlia. Literalmente eu falei, cuidem da minha filha que eu não vou conseguir sem o pai dela. E eu comecei embalada, álcool. Minha mãe virou pra mim e falou assim, basta, procura algo que vai te fazer bem pra você sair dessa. Procurei academia. Comecei na musculação, gostei. E nessa academia que eu comecei a frequentar tinha uma aula de dança, sertanejo. dança Por sinal, cura. a Carol era a professora. Ela cura de várias formas. E a Carol, eu falo que ela é meu anjo da guarda, porque ela me curou sem saber.
ela me abraçou sem me conhecer, sem conhecer minha história. Depois eu fui contando, e hoje eu tenho ela como a minha irmã. Nós somos irmãs de alma. Aliás, eu sou testemunha de que ela é de uma lealdade canina com você. Ela te defende como uma leoa. Então, mas eu falo realmente leve essa amizade com você com muito carinho, porque irmã de alma, eu acredito. Eu falo pra Grazi, cair vai cair as duas, levantar vai ser as duas, se chorar vão ser as duas. E não foi fácil, né? Foi muito difícil. Hoje faz 6 anos que eu perdi ele. Superei, mas sempre vai ser lembrado com muito carinho, saudade, né? Porque eu já vou chorar. O que eu passei com ele, além de a gente ser marido e mulher, a gente era muito amigos. A gente tinha muita lealdade um com o outro. É uma ferida que se fecha, mas a cicatriz fica, né? A primeira paixão, né? O primeiro amor, né? E ele realmente me mostrou o que é o amor verdadeiro. Apesar de eu ter sido casada já, ele foi meu segundo marido. Ele me mostrou o que é cuidar de uma mulher. Eu não consigo nem visualizar o tamanho da dor, porque eu passei por uma situação semelhante, que quase perdi meu marido às vésperas do casamento. E hoje, quando eu paro para pensar nesse contexto, eu não consigo nem imaginar se eu saberia lidar, se eu conseguiria resolver, como que iria reagir. Então, assim, aqui eu deixo registrado todo o meu respeito, a força, porque não é fácil lidar com isso. Eu admiro muito mãe solo também. Porque é muito difícil você criar filho já com parceiro, sabe? Você dividir, hoje fulano aprontou isso, e aí? O que a gente vai fazer? Esse foi um dos meus medos. Entendeu? Agora você ir sozinha, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será que eu fui um pouquinho além? E aí, criar pai e mãe, criar com pai e mãe já é difícil, imagine solo. Então eu admiro muito a mulherada. Ela passa a ser, né, o pai e a mãe, né? Ela precisa ser a figura materna e a paterna. Ela precisa suprir toda a necessidade de uma mãe, mas ao mesmo tempo existe uma carência de um pai. E amenizar o trauma da filha. Exatamente. Exato. E ao mesmo tempo você tá quebrada, você tá morta por dentro, você precisa se reinventar, se reencontrar, e você não sabe por onde começar. Esses dias a Júlia virou pra mim na mensagem no WhatsApp: mãe, manda uma foto do meu pai. Aí eu falei: por que, Júlia? Ah, mamãe, porque eu não tô mais recordando como é a fisionomia dele. Ali eu no serviço eu já comecei a chorar. Porque dói na gente. Ela tinha 5 aninhos. Então já não tem tanta memória. Não tem a memória. Aí eu mandei a foto do pai dela, a Kelly tava, que é a minha irmã, outra irmã do coração, tava em casa. Eu falei pra ela rapidamente: vê qual é a reação da Júlia. Eu tô mandando a foto do Robson. Ela falou que a Júlia respirou fundo, correu pro banheiro. Quando ela abre a porta, a Júlia tava chorando. É normal, né? Vai passar ainda por isso. Ameniza, mas o luto é eterno. Depois que eu perdi meu pai, eu descobri, eu não acreditava, né? Poxa, a gente acaba esquecendo, o tempo cura tudo. Não, cura a dor. Mas a saudade a falta que ele faz. Saudade fica. Exato. Ai, gente, eu já chorei. Tá vendo? Não. Vamos descontrair, eu já busquei um lencinho. Ó, muito boa a ideia de deixar o lencinho aqui. Obrigada. Lê, nosso diretor que tá aqui, ó, falando no meu ouvidinho, ele que providenciou a caixinha pra gente. Agora a Jo, né? Vamos lá. Conta aí, Jo, quem é a Joana Dark? Essa mulher empoderada, advogada, o cérebro da turma, a Joana. A Joana, eu falo que a Joana é uma pessoa que precisa ser estudada. Eu concordo. Eu sempre falo que a Joana é uma pessoa que precisa ser estudada. Na verdade, assim, eu não sou uma sonhadora. Eu venho de uma realidade onde não me era permitido sonhar, né? Venho de um lugar muito pobre, de uma família bem humilde, que com certeza é a realidade de muitas mulheres lá fora, de muitas pessoas lá fora. Mas não era permitida. Então é aquela coisa: se você conseguir terminar os seus estudos, trabalhar, ganhar um salário mínimo para você pagar as suas contas, você já é uma pessoa de sorte, você já é uma mulher realizada. E eu sempre fui diferente, eu sempre destoei da realidade que eu vivia. Então eu não era sonhadora, mas eu idealizava algumas coisas, tanto que me frustrei muito. Perdi excelentes oportunidades por idealizar, por fechar a minha cabeça naquilo, quando na verdade eu poderia ser mais aberta a grandes oportunidades e outros conhecimentos. Graças a Deus essa realidade mudou, tanto que eu estou aqui. Carol falou top, eu topo, não sabia nem o que era. O que é um podcast? Não sei, mas eu vou. A Jo falou assim: Carol, mas eu não sei nem o que é Instagram, eu mal mexo nas minhas redes sociais. Exato, isso aqui é uma coisa curiosa. Eu casei porque eu não tinha redes sociais.
Esse foi o motivo pelo qual meu marido se apaixonou por mim. Ele falou, você não tem redes sociais, é verdade? Não, então você vai namorar comigo. Eu falei, então tá, compra aliança, tá tudo certo. Agora ele comprou. Lascou, né, Jô? Porque agora você vai ser uma apresentadora de podcast, vai ser parar muito exatamente nas redes sociais. Mas, na verdade, tudo começou comigo a partir de necessidades. Eu sempre fui uma apaixonada pela educação. Eu brincava de dar aula, então meu sonho era ser professora, sonho entre aspas, né? Eu idealizava aquilo. Mas nunca quis o magistério e tal. Me formei super nova, eu tinha 17 anos quando concluí os estudos. E aos 27, trabalhava em projetos sociais, ganhando salário, pagando conta. E eu preciso mais, eu preciso mais. E quando eu fui para a advocacia, eu não fui porque, nossa, era a profissão dos meus sonhos. Que é uma coisa que eu converso muito com as minhas alunas hoje, né? Como coordenadora acadêmica, eu converso muito com as minhas alunas. A mulher, ela não tem muito espaço no mercado. A gente briga muito, né? Por oportunidades. Tem uma determinada idade que você já não cabe mais em alguns cargos. Você não tem mais. A diferença salarial e etc. Mas são pautas que a gente discute num outro momento. Mas o que eu precisava? Eu falei, eu tô ficando velha. Eu preciso de uma profissão que vá me dar um retorno, mas que se eu envelhecer, que ninguém deixe de me contratar porque eu tenho a idade. Algo que vai te dar uma segurança. Algo que me dê uma segurança, que fala assim, olha, eu vou ser respeitada, não importa se eu tenho 50, 60 anos, mas eu vou ser respeitada, porque eu tenho uma profissão. Porque a gente precisa buscar isso. Sim. E era a minha preocupação, era o meu medo. E aí eu fui fazer teste vocacional, porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria. Então, vou fazer educação física, mas eu não consigo nem nadar, tenho fobia de água, gente. A pessoa, né? Eu vou fazer veterinária, não, os cachorros me latem, eu saio correndo de medo, não tem. Então, eu sempre fui muito limitada para algumas coisas. E aí, você tinha essa sensação de que você não se encaixava em lugar nenhum? Sempre tive essa sensação. Por isso que eu falo que eu preciso ser estudada. Eu nunca me encontrei. Então, eu sempre fui briguenta. Eu sempre fui da pá virada, eu sempre fui pé no peito. E aí todo mundo falava assim pra mim, então vai pro direito. Melhor profissão. Então vai pro direito. Mas lá não dá pra brigar, gente. Não pode brigar, é isso que eu ia falar. No direito não dá pra brigar. Não dá pra brigar. Tem situações que aí é que você fica mais frustrada, não rola. Mas enfim, fiz o teste vocacional e tal. Ok, deu toda a área de humanas. Falei, vou fazer então direito e vou me formar advogada. Aí todo mundo começa, mas você já vai se formar com 32 anos, ainda tem a OAB que ninguém passa. Resumo da ópera, continuei com os meus ouvidinhos bem fechados, porque eu sempre fui dessas. E aí eu falei, vou fazer. Terminei com muita dificuldade, trabalhava em 2 empregos, dormia 3 horas por noite. Minha janta era um pão puma com manteiga e um danoninho, que era o que minha mãe podia me dar. E era uma loucura, eu tive livros que foram doados, roupas que foram dadas pelos meus amigos, fazia trabalho para poder ter uma janta, era isso. E assim eu fui construindo os meus estudos. A Jo era a inteligente da turma que fazia trabalho para ganhar um trocado. Isso mesmo, fazia. Fazia TCC, Me salvou. Fazia estágios para os amigos, fazia tudo eu fazia e ajudava. E graças a Deus sempre tive grandes anjos no meu caminho. Me formei, quebrando todas as estatísticas, passei de primeira na OAB. Tô falando que é o cérebro. É o cérebro da turma. Gabaritei na segunda fase. E falei, agora eu vou advogar, agora eu vou ficar rica, agora minha vida muda. Chegou a minha vez. E aí começam os tropeços, começam as dificuldades, começam as frustrações. Muita coisa acontece no meio do caminho. Você sentiu dificuldade, Jo, por ser mulher? Você acha que as portas, né, pro meio, né, do direito, elas abrem mais para homens? Como que você se sentiu sendo uma mulher, né? Dentro da advocacia. Dentro da advocacia. Como uma mulher dentro da advocacia, eu nunca tive problema. Mas eu tive problema quando eu optei por advogar no criminal. Ah, tá. Porque durante 4 anos eu ainda advoguei no criminal e é muito difícil. Primeiro que eu não tenho tamanho. 1,55, não impõe respeito em lugar nenhum que chega. Já começa por aí. Ninguém te respeita, né? Você com 1,55 mesmo no salto, esquece. E aí foi um período delicado, onde você tem homens que te olham com olhares que são desconfortáveis, com olhares às vezes até constrangedores ou ameaçadores.
Então, você tem que se impor, porque você está num universo que a pessoa precisa entender que ela não vai falar alto com você e você vai sair chorando, né? Então, durante esse período, sim. Para atuar no criminal, sim. Tanto que eu acabei não me identificando tanto. Porque entrou para uma rotina e entrou para uma realidade que eu queria um sossego. Eu queria ter os finais de semana com a minha família, eu queria construir minha família, eu queria ter realmente, eu era uma apaixonada pela educação, então na verdade o que eu queria era dar aula, eu era sempre focada para isso. Tanto que o polo entrou na minha vida como um grande presente, porque eu passei por inúmeras dificuldades, cheguei a abandonar a advocacia por um período, tive um período de depressão onde eu trouxe um lado muito obscuro meu, de não me encontrar e de perder qualquer tipo de vontade ou de identificar a esperança em qualquer coisa. Eu fiz muito mal para mim, como pessoa, como ser humano. Eu acho que toda mulher passa por uma fase, né? Sim. Onde ela se perde, né? Isso. Ela não se enxerga como mulher, ela não sabe onde que ela cabe, o que ela gosta de fazer. Sim. Eu acho que toda mulher passa por esse período, né? Exato. Grande parte, assim, depois da maternidade, porque eu acho que depois que a gente, né, depois que tem os filhos, a mulher se perde um pouco. Mas na fase profissional também, né? Demora a gente um pouco não pra se se identifica. descobrir, né? Eu optei pela não maternidade, mas isso sempre foi meu. Mas eu sou mãe de outras mandinda. formas. Você é Eu sou mandinda. mandinda. Eu sou mandinda. É nessa pegada. Assim, amo as minhas meninas, amo o meu menino também. Eu tenho 3 afilhados, e 2 meninas e um rapaz. E são minhas paixões. Mas aí você vai buscando. Quando o polo entrou no meu caminho, eu me encontrei, porque o polo, eu mexo com essa parte da educação. E eu amo as minhas alunas, os meus alunos, então eu consigo estar muito próximos dele, de mostrar que é a educação que salva, que é a educação que liberta, que é o conhecimento que é transformador, que te traz oportunidades. Sim. Então eu procuro passar isso, né? Falo isso para minha afilhada o tempo todo. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Cobro muito isso, né? É o que eu amo, tanto que eu já estou fazendo mais uma faculdade. Eu tenho a minha formação no direito, eu tenho 3 especializações e agora estou atualmente matriculada no curso de psicanálise, quer dizer, eu ainda quero crescer um pouquinho mais, que a gente sempre pode, né? E merece. Sim, certeza. pode, merece, lógico que sempre pode. Eu me apaixonei por educação física, principalmente por musculação. Eu entrei na musculação porque eu estava com 2 hérnias de disco. E assim, um médico que me salvou, que eu acho que eu já estaria na cadeira de rodas se não fosse ele. Todos os outros falavam, Andréia, você não pode pegar peso. Você não pode pegar peso. Todos os outros ortopedistas. Esse falou assim, vai pegar peso. Vai fortalecer essa lombar, vai fortalecer esse abdômen, senão você vai estar cedo precisando de muleta, você não vai estar conseguindo levantar do sofá sozinha. O seu caso não é brincadeira. Você já marcou um retorno para mostrar o mulherão que você ficou? A Andréia é a maior das marombeiras aqui, né? Todas nós somos fitness. Sim. A Andréia é a maior de todas. Aliás, aí agora eu vou trazer um pouquinho. Lógico que tem gente que tem muita coisa para contar, mas eu vou falar onde que a Carol entrou na minha vida. Né? A Carol entrou na minha vida. Na verdade, a Carol entrou na minha vida há 7 anos, quando eu conheci o Bruno. Eu nem sabia. Que eu nem sabia. Conheci o Bruno, que era o professor da academia, porque eu também fui pra musculação, eu também fui buscar a atividade física como um resgate. Foi exatamente quando eu conheci o meu marido, eu conheci os 2 ao mesmo tempo, mas o Bruno já estava com a Carol, super profissional. Cura, tal. faz matrimônio. É isso. Não, a minha O meu profissão- namorado também eu conheci na academia. Olha aí. Vou contar Mulherada, essa vai história. treinar. Isso, vai treinar, Vamos vai pra treinar que dá academia. casamento. Funciona. E aí, assim, depois nos afastamos, que entrou pandemia, aquela coisa toda. E há 1 ano eu voltei a treinar, reencontrei o Bruno na academia, a Carol também na academia, numa brincadeira, porque o Bruno era meu professor do funcional, ele treinando a Carol, eu falei, Brunão, sarrafo tá alto, hein? Tá com gosto apurado, hein? Gente, hein? Tá com gosto apurado, hein? Abrindo um parênteses, que quando a Jo conheceu o Bruno, ele era assim, né, Jo? Ele era assim. Tenho fotos, vou trazer pro próximo programa, eu vou dedar. Ele era um filezinho de borboleta. Ele tá ali, ó, ele tá ali, só nos Tá bastidores. escondidinho nos bastidores. É a Brunão, prova. desculpa aí, É a Brunão. prova viva de você ter que acreditar no seu sonho. Hoje o Exato. cara é campeão de Fisiculturismo. 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 E
E aí, no personal caso, incrível. e aí fiz amizade com a Carol, tivemos uma parceria. E ela, idealizadora, né, do show Gordura. E eu estou no período de pré-menopausa. Mulheres, vamos conversar muito sobre isso. Vamos, Porque eu tô quase enlouquecendo. E o exercício físico também ajuda. Mas Muito importante. quando eu entrei pro show, aí eu falei, não, agora eu preciso cuidar de mim, eu preciso de um outro olhar, tal. Foi onde eu me aproximei mais da Carol e a gente tem uma conexão de olhar, né? A gente se entende no olhar. Muito. É muito, muito forte isso. E acabei tendo o privilégio dela me convidar, de confiar em mim e falar assim, Jô, tô montando um podcast com as minhas amigas e eu preciso que você faça parte disso. Você topa? Top. Eu só terminei de ler, falei, topo. Falei pra mim mesma, não tinha nem respondido pra ela. Eu falei, topo. Aí o Marcelo falou assim, mas você tá falando topo pra quê? Eu falei, pra Carol. Eu falei, não. Aí mandei, né, expliquei, enfim, aceitei. Aí ela me mandou uma mensagem, já topo, mas o que é podcast? O que a gente vai fazer Que é isso? Faz o quê? Mas como que funciona? A pessoa não é das redes sociais e de uma hora pra outra tá aqui. Vai aparecer no Né? YouTube. Eu costumo dizer, quem pergunta, mas quem é a Carol? Viu que pareceu a Carol na sua vida, né? O que é a Carol? Que agora é só Carol. Qual roupa, Carol? O que a gente faz, Carol? O que a gente faz? Eu tô Carol, nervosa. make. Carol, o cabelo tá legal? Hoje eu não consigo marcar reunião, Carol. Hoje... Que Então, a gente quem é faz? Carol? Quem é? Aí Eu agora? costumo dizer que a Carol é uma pessoa apaixonante, uma pessoa que não mede esforço pra te ajudar. Acho que Não. todo mundo tem que ter uma Carol, gente. Verdade, a Carol é necessária. A Carol, eu tive uma proposta. Carol é uma pessoa necessária. Eu tive uma proposta de fazer um comercial numa TV, né? Num canal de televisão. Aí ela, tal, esse valor, eu falei, ai, não vai dar, Carol. Não, a gente faz, eu sei fazer o vídeo. Eu falei, Não sabia fazer o vídeo. Mas é isso que eu ia falar agora. A Carol faz até sem saber. Ela falou, não, a gente não sabe, mas a gente Falei pra aprende. ela, a gente aprende na vídeo hora. de Instagram é uma coisa, né? Eu me TV, viro, mas TV, peraí, eu sei que que é ser na deitado, horizontal. Fui no Google, como gravar. Vamos gravar. Ela falou assim, fala que você vai querer o comercial. Fala, eu falei, Carol, mas Não. tem que ter um vídeo, um diretor, Não, a é um gente- celular e um sonho. Eu mando vambora. mensagem pra Carol, eu falo, Carol, como é que eu faço os stories? E eu costumo dizer isso, que a Carol é apaixonante. É um anjinho, acho que todo mundo tem que ter uma Carol. Mas aí Dá vontade agora- de colocar ela no copinho, fazer buraquinho e deixar na Deixa estante. ela lá. E agora a Não pergunta... me fecha, não. Deixa E agora é a pergunta que não quer calar. Quem é Carol? Quem é a Carol? Quem é a Carol? Eu vou passar a bola. Eu vou passar a bola porque assim... Quando eu falo que eu aproveitei oportunidades. Então, tudo que entrou no meu caminho não foram sonhos, foram oportunidades. Que eu aprendi a me permitir experimentar e crescer. Eu acho que vale a pena. Quando você me trouxe o projeto do podcast, eu não hesitei, mesmo sem saber do que se tratava. E totalmente aberta a aprender, e você sabe disso, não só eu, como as meninas. Tive o privilégio de poder dividir espaço com elas e hoje aprendo muito com cada história e tenho certeza que vou aprender muito mais. Mas eu quero agora, do olhar da Carol Ultramari, Até o nome é chique, gente. do olhar dessa mulher que, de um sonho, o que eu quero saber, de como que surgiu tudo isso, de onde vem esse furacão, mas desse sonho, o porquê, né? O porquê que você olhou para cada uma de nós, que você tem um coração humano, você tem um coração acolhedor, você é isso. Sou. Você é isso. Então você entrou como um anjo, pegou na mão de cada uma de nós, dentro das nossas limitações, dentro dos temperamentos totalmente diferentes, de realidades diferentes, de experiências diferentes. Você olhou e falou: não, eu podia sonhar sozinha, eu podia idealizar isso sozinha, mas não, eu quero vocês. Eu quero vocês. E confiou na gente, estendeu a mão pra gente, correndo riscos. Correndo riscos. Não é verdade? Eu não sei nada de redes sociais e ela me chamou. Eu mal tenho um Instagram, não sei gravar uns Eu falei, stories. qualquer coisa eu finjo desmaio. Isso, é isso. Eu falo, eu tenho audiência, não dá pra ir. Eu fico pra graça todos os dias. Você já fez as stories de hoje? Ela Você me quer cobra. ser influencer fitness, mas cadê seu treino na Cadê rede seu social? café da manhã? Cadê seu almoço? Exato. E aí me diz, Carol, quem é você? E de onde saiu tudo isso? Meu Deus. E obrigada. Quem E obrigada por ter cruzado o nosso caminho e ter dado essa oportunidade pra gente. Nós vamos fazer o seu sonho crescer, porque agora ele é nosso. É nosso. Agora ele é nosso. Agora eu, não sonha falo, sozinho. agora eu não falo o podcast da Carol, eu falo o nosso podcast. Entendeu? Então,
Fala, Carol. Ai, gente, posso começar chorando já? Pode, tá aqui, ó. Novo, vai, caramba. vai. Todo E seu. da caixa- Ó, make. Não, a prova d'água. Ela passou spray. Passei spray. Passou spray. Então chora, gato. A Carol, quem é a Carol Tramari? Carolina, né? Carolina. Minha mãe me chama Carolina, quando eu sei que a Carolina é coisa tá brava, a coisa tá feia. A Carol é uma mulher sonhadora. Aliás, sempre sonhei muito. A Jo não era de muitos sonhos, eu era de muitos sonhos, sempre fui muito sonhadora. Mas eu fui mãe muito nova, fui mãe aos 16 anos. Então eu tive ali os meus sonhos interrompidos, né? Não posso falar que foi um erro ou que foi algo de ruim na minha vida, porque não foi, não é. né? Minhas filhas são tudo que eu tenho, né? Meus filhos, que eu tenho o Arthur também, mas na época quando eu engravidei, eu tive a Beatriz com 16 anos. Então eu ainda estava naquela fase da escola. E eu tinha muitos planos. Eu queria fazer faculdade, queria falar 5 línguas. Eu cresci falando, eu vou ser poliglota. E queria fazer intercâmbio. Eu tinha muitos planos. Eu já tinha a minha vida assim, sabe? Como num filme. Escrita. Já tinha meu roteiro pronto. Eu vou estudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí eu vi que a vida não é bem assim, né? A gente sonha, Não é o morango. Exato. mas caminha pra outros lados. Então, comecei a namorar aos 14 anos, contra a vontade dos meus pais. A gente Apesar escuta, de né? estar dentro da casa dos meus pais, porque eu nunca namorei escondido, né? Foi tudo com a permissão dos meus pais, mas aquela permissão Sim, que, sim. né? Nenhum pai quer que uma filha namore Não. com A 14 rebeldia anos. da adolescência. Rebeldia né? da adolescência. E aí fui mãe aos 16 anos, né? Casei de papel passado. Contra a vontade dos meus pais precisaram me emancipar pra eu casar, mas eu tava, né, apaixonada. Então, casei, saí da casa dos meus pais com 16 anos, tive a Beatriz. 3 anos depois eu tive a Laura. Não esperava e a Laura chegou. Então, eu precisei abrir mão de tudo, né? E a Carol dormiu, dormiu adolescente, acordou adulta, mãe. Mãe. Dona de uma casa, de um marido e mãe de 2 filhos, né? Porque logo na sequência eu tive a Laura, que hoje tá com 16 anos. Então eu tenho a Bia de 19, a Laura de 16 e o Arthurzinho, que é a minha raspa do tacho. Eita, carinha de mamãe quando tá bravo. Então eu tive os meus sonhos interrompidos, né? Eu deixei meus sonhos de lado pra viver a maternidade, pra ficar com as meninas. Fiquei quase 7 anos, né, nesse relacionamento, né? Fiquei casada. Quando a Laura tinha 2 anos de idade, nós nos divorciamos. Caminhamos por, né, lados diferentes. O pai das meninas, ele já era mais velho, 5 anos mais velho que eu. Então, ele já tinha uma vida formada, ele já tinha um trabalho, ele já tinha a vida dele, né? E eu era uma adolescente tentando sobreviver, né? Uma adolescente que precisou ser mãe, esposa da noite pro dia. Tive que aprender, por mais que eu ajudasse minha mãe em casa, administrar uma casa é totalmente diferente. Então eu precisei aprender a trocar fralda, dar banho, cozinhar, lavar roupa. Ao mesmo tempo que lavar roupa, tá limpando o chão. Ao mesmo tempo tá cuidando do feijão na panela. E sem deixar o arroz queimar. Sem deixar o arroz queimar. Então foi tudo muito, muito difícil pra mim. Eu sofri muito com depressão, tive síndrome do pânico. E como eu, né, fui mãe muito nova, eu não sabia como lidar com tudo aquilo. Eu não sabia como, né, administrar tudo aquilo que eu estava vivendo, porque foi tudo muito novo, né? E eu comecei a ser moldada por aqueles que estavam na minha volta, né? Ah, você tem que fazer isso. Levanta 4 horas da manhã e vai passar roupa. Aí eu levantava 4 horas da manhã e passava roupa. Não, você precisa agora estender roupa e fazer não sei o quê. E eu comecei a fazer isso, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Eu era muito nova, muito menina. Então, eu passei grande parte da minha vida fazendo o que as pessoas queriam que eu fizesse, né? Sendo fantoche, né? Sendo Sem fantoche. voz. Sem voz nenhuma. Mesmo depois de eu me divorciando, eu fiquei um tempo muito perdida mesmo, porque eu não me encaixava. Eu tinha sonhos, eu tinha planos, mas ao mesmo tempo eu tinha minhas limitações, porque eu tinha 2 filhas, então não foi fácil, né? Depois que eu me divorciei, eu voltei para casa dos meus pais. Logo em seguida, nós descobrimos que meu pai tinha Alzheimer, então foi bem difícil.
Era bem difícil lidar com o meu divórcio, com as meninas, com a doença do meu pai. Já estava num estágio bem avançado, né? Meu pai já estava doente há 10 anos, mas demorou 10 anos para termos um diagnóstico. Então, foi muita coisa para conciliar. Fiquei um período na casa dos meus pais, não deu certo, né? Acabei saindo de casa. Passei por muitas coisas, porque eu trabalhava, né? Uma amiga minha... conseguiu me encaixar numa multinacional, na empresa onde ela trabalhava, eu sem experiência nenhuma, porque eu terminei o colégio e depois não trabalhei mais. Sim. Então, essa minha amiga, ela foi um anjo que abriu as portas pra mim. Sempre temos, né? Sempre temos um anjo. Comecei a trabalhar nessa multinacional, mas não tinha muita experiência, então ganhava muito pouco. Como que eu vou cuidar de 2 filhas, pagar as contas, cuidar de casa? Então, fiquei na casa da minha mãe por um tempo, não deu certo, né? Meu pai doente, a gente passou por muitas situações. Saí da casa da minha mãe, fui morar com essa minha amiga. Ela abriu a porta da casa dela pra mim, fiquei um tempo na casa dela. Depois saí de lá, fui tentar morar sozinha. Me frustrei, porque eu não consegui pagar nada, me endividei. Eu falei, acho que agora eu tô pronta pra voar. Me lasquei. Fui morar com uma outra amiga. Fui pingando, sabe? Tentando me encontrar. Diante de tudo isso, eu lutei comigo mesma, contra meus medos, contra a depressão, contra a ansiedade. Tinha momentos em que eu só queria desistir. Desistir de tudo, desistir da vida, porque eu achava que eu não dava conta, eu achava que eu não era uma boa mãe, que eu não ia ter nada, porque eu já trouxe isso, né? As pessoas falavam isso pra mim, que eu nunca ia ter nada, que eu nunca ia ser ninguém, que eu não tinha nada. Então, aos trancos e barrancos eu vim caminhando todos os dias. Mas o que mais me pegava é porque eu não conseguia me enxergar. Eu não sabia quem a Carolina era. Então você também fez parte desse grupo de que não se encontrava, não se encaixava em algum lugar. Às vezes eu ainda tenho essa dúvida até hoje. Seja bem-vinda ao Ninguém Pode Com Elas. Você teve que amadurecer muito rápido. Muito rápido, nova, né? muito rápido. E sem rápido. experiência de vida nenhuma. Sim, eu pulei um pedaço da minha história, Isso. né? A minha adolescência, aquela trajetória de escola, vamos sair da escola, vamos prestar vestibular, vamos fazer cursinho, nada disso. Não teve nem tempo de colecionar cartão, aqueles cartões. Não tive nada, carta, não tive nada, nem álbum de formatura, porque não teve tempo de nada. Tinha que comprar fralda. Então eu vim me reinventando, entrei na área da beleza, com a ajuda dos meus pais, né? Porque como eu saí da escola, né, veio a maternidade, eu fiquei muito sem fazer nada. Então meus pais me ajudaram a entrar na área da beleza, porque meu pai queria que eu fizesse alguma coisa, sabe? Não entendi por que a área da beleza. Não tem nada a ver com você. Não sei por quê. Beleza, gente. Por que será? Assim, beleza. Não entendi. Entrei na área da beleza, fiz um curso de cabelo, depois fiz especializações, né? Então eu sou cabeleireira formada, já trabalhei em salão, trabalhei muito, fiz especialização em mechas, em tantas coisas, mas eu sou inquieta. Eu não sei fazer uma coisa só. O cabelo pra mim não era suficiente. Então eu fui fazer depilação, fui fazer unha, fui fazer cílios, sobrancelha. Maquiagem. Maquiagem veio por último, você acredita? Eu sempre quis fazer maquiagem, porque maquiagem sempre foi a minha paixão. Então quando eu entrei na área da beleza, eu queria entrar já na área da maquiagem. Mas lá atrás, o público de maquiagem não era tão alto como agora. Né? Hoje a mulher se maquia pra ir na padaria. Exatamente. Né? Antigamente era só se tinha um casamento, uma noiva. E aí eu fui induzida a fazer cabelo, né? Porque as pessoas me falavam, faz cabelo, que cabelo tem todo dia, dá mais dinheiro. Sim, E aí eu deixei a maquiagem de lado, fui experimentando várias coisas, até que eu cheguei na maquiagem, que é realmente a minha paixão. Amo maquiar. Eu acho que tem um propósito atrás da maquiagem, que não é só a maquiagem em si, não é só uns cílios, não é... autoestima, né? É a transformação da mulher. Eu acho que quando a mulher senta na minha cadeira pra eu maquiar, eu enxergo além dela, sabe? E além do que ela tá acostumada a ver. Você nos devolve. Aliás, estamos by Carol, né? By Carol. Entrei na maquiagem, me identifiquei. E aí eu vinha nessa busca de entender o meu propósito. Eu falava, não é possível que eu vim na Terra só pra isso. Deus Só pra me mandou beleza? aqui só pra isso. Só pra beleza? Só pra arrumar cabelo? E eu questionava a Deus. Eu falava, mas meu Deus, não é possível. Algum projeto você tem pra mim? Porque eu vim aqui pra quê? Só pra isso? Né? E eu desafiava Deus mesmo. Eu falava, não, ou você me dá uma resposta agora, ou eu desisto de tudo. Bem, pai, tô aqui. Não esquece de mim, não. Esquece de mim. Exatamente. Porque eu sou meio teimosa, eu sou uma geminiana, raiz, né? Colérica, então eu sou bem impulso Bem firme. teimosa, por sinal. Super te entendo. E
Então eu me questionava, né? E eu passei a ter essa busca de entender quem eu sou, quem eu era. Né? Eu queria fazer direito também, igual a Joana, mas eu não queria entrar na advocacia, eu queria ser perita criminal. Ai, é maravilhoso. Acho lindo. E aí eu acabei desistindo desse sonho, porque depois que eu tive as crianças, eu fiquei meio mole, assim. Dá um pouco de medo, né? Um pouco de receio, mas bota um caso aí na minha mão aqui, que eu descubro tudo. Eu falo isso pro Bruno, não mente pra mim que eu pego tudo. Essa é sem a saia, eu me formei em CSI. Ela deu aula pro FBI. Dei. E entrei na área da beleza, depois acabei entrando na área da dança de salão, que a dança de salão ela foi uma terapia pra mim. A dança de salão ela veio quando eu tava desempregada, sem nenhum real no bolso, passando muita dificuldade. Foi quando eu me aventurei e fui morar fora, mas quebrei, então tava sem dinheiro, endividada. E eu saí pedindo emprego, procurando emprego em tudo. Padaria, mercado. Eu falei, o que aparecer eu vou, porque eu tenho 2 filhas, eu tô passando fome. E eu preciso me virar. E aí eu passei em frente a uma escola de dança, toquei a campainha, o dono abriu. A escola tava fechada ainda, né? E aí eu deixei meu currículo com ele, fui embora. No mesmo dia ele me ligou, vem aqui amanhã fazer uma entrevista. No mesmo dia eu fui, fiz entrevista e fui contratada. E aí eu comecei a trabalhar no administrativo da escola de dança. E a dança foi um resgate na minha vida. Porque eu tava num momento muito difícil, né? Depressão, tudo que eu tava passando. É bem resumido, tá, gente? Porque depois a gente vai contar com os mínimos detalhes. Todos os detalhes. Então a dança foi um resgate pra mim. E, claro, eu não me aquietava, mas eu não quero só ficar aqui no administrativo, eu quero dar aula. Então eu ficava na administrativo, cuidando de todas, né, das funções da escola, e eu ficava vendo os professores, ficava assim, ó, pisa, passo, pisa, gira, pisa, vem. Gente, do nada, acho que passou um mês, teve um baile, porque é o hábito de escola de dança, todo mês faz um baile prático para os alunos dançarem. Socializar, né? Gente, eu tava lá no meio, na pista já, ó, chá, e todo mundo olha pra minha casa, você já dança? Não, aprendi aqui, vambora. Eu tenho essa coisa de meio autodidata, assim, eu olho, vejo, aprendi, vambora. Isso é legal. Quando eu percebi, eu já tava dando aula, eu saí da escola, porque eu senti que... Né, foi um período muito bom, que eu fiquei lá 3, 4 anos, foi maravilhoso, aprendi muito, pessoas maravilhosas, mas eu queria mais, eu queria, sabe, queria me encontrar. Saí de lá, comecei a dar aula, falei, estou 100% apta para isso? Não, mas os vídeos no YouTube me ajudam, então vambora. É isso. Comecei a dar aula, claro que qualidade. Tinha, né? Você já tinha um dom, né? Já, então... e com qualidade, né? Eu não faço nada assim doido. Não. Simplesmente achei que posso dar aula de dança. Eu acho que tudo parte do querer, né? A partir sim. do momento que você quer e aquilo te inspira, você mete as caras e você faz. E aí eu comecei a me especializar, né? Comecei a fazer cursos e tal. E a dança me resgatou, né? Me devolveu um pouquinho do meu eu, assim, do meu amor próprio. Eu consegui me identificar como mulher, essa parte da sensualidade feminina, né? Eu comecei a me enxergar. E aí eu comecei a dar aula e conheci o Bruno. Conheci o Bruno, que é meu esposo, que tá ali, ó, nos bastidores. Meu companheiro, que tá comigo em todas as horas. Passamos por muitas coisas. Hoje temos 10 anos de casados. Nossa. Né? Temos o Arthur, tem 9 anos. Tudo na minha vida foi ao contrário. Engravidei primeiro, depois casei, né, amor? Mas já passamos por muitas coisas. O Bruno é da área de educação física. No início eu odiava a musculação. Odiava o trabalho do Bruno. Eu falava pra ele, meu, arruma outro emprego, sai da academia. Eu não suporto a academia. Hoje eu não saio da academia. Hoje eu tenho que chamar ele. Você não vai levantar? Não, eu quero treinar. Aliás, idealizou o Show Gordura, né? Hoje temos o nosso Show Gordura, que é o nosso projeto de emagrecimento. O Bruno hoje é fisiculturista, né? Personal trainer. Meu personal. Personal da Grave. Meu torturador meu carrasco. Carrasco da meu personal carrasco. Esse bíceps da Jo é graças ao Show Gordura. Olha, o bíceps dessa mulher. Vem mais por aí. Hoje temos o Show Gordura. Já tivemos hamburgueria. Quebramos, né? Passamos por um sufoco, ficamos endividados. Nossa. Pós-pandemia eu abri um espaço de beleza também. Abri um salão de beleza, porque era o meu sonho até então, né? Mas pós-pandemia,
né? Cadê o cliente? Cadê o dinheiro? Cadê a vida, Tudo né? falindo. Tudo falindo. Cadê a vida? Eu me arrisquei, falei, vou abrir mesmo assim. E quebrei a cara mesmo assim, mas tudo é um aprendizado. E eu acho que eu tô sempre em busca do mais, né? E até que eu consegui me encontrar, né? Me encontrei, me reconectei como mulher depois de tudo isso. Isso só aconteceu assim. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que eu tenho mais pra dar. Eu ainda acho que não. Não faz muito tempo não, tá, gente? Faz 1 ano e meio, 2 anos que eu me achei. Tô com 35 anos, mês que vem faço 36 anos. Me reencontrei agora, mas acho que eu entendi o meu propósito, né? Que aí é o que entra vocês, que meu propósito... Uma vez eu tava questionando muito sobre o porquê de tudo que eu passei, né? De todos os momentos, né? Tem várias histórias que acho que dá pra escrever um livro, inclusive. Dá pra fazer vários episódios do podcast. Dá pra fazer vários. Tem o assalto ainda, né? Tem muita coisa, né? Tem não, a vida da Carol é um livro. É um livro. A gente vai contar, a gente vai ter tempo, não hoje. E eu questionei, né? O porquê que eu tava passando tudo aquilo. E essa pessoa, ela falou pra mim assim, não pergunte o porquê. Pergunte pra Deus o pra quê, qual o propósito nisso. Porque hoje, tudo que você sente, tudo que você passa, toda essa sua dor, ela vai servir pra curar e edificar a vida de outras mulheres. E eu tomei posse disso. E eu falava, bom, eu falei pra Deus, né? Eu falei, Deus, amém. Se for da sua vontade, então me mostra, né? Quem eu sou e como que eu vou ajudar outras vidas. E aí tem pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos. Você se achou? Que eu me achei e eu entendi, né? Que esse meu propósito realmente é cuidar. E aí, analisando tudo em volta, mesmo eu quebrada, mesmo eu destruída, mesmo eu ferida, muitas vezes sem querer sair da cama, mas levantando da cama, porque tem pessoas que dependem de mim, então eu preciso levantar. Não é uma opção. Não é uma opção. Eu falei pra Jo esses dias, Jo, eu queria muito deitar e chorar, mas se eu chorar agora, eu vou atrasar o almoço. Mulher sendo mulher. Então, eu entendi que tudo isso ia servir de lição, né, de inspiração e que eu poderia ajudar outras pessoas. E eu comecei a perceber que sempre à minha volta aparece alguém pra vir me pedir um conselho. Eu falo, gente, mas eu não sou terapeuta. E eu não sei lidar com as minhas frustrações, mas eu falo, não, vem cá. Vai, vamos tentar pelo menos ajudar, né? Vai, senta aqui, eu te escuto. Então, Deus sempre me colocou pessoas ao meu redor ali que precisava de mim, sabe? Sim. Mesmo eu sem nem entender. Minha Grazi, né? A Grazi fala que eu curei ela sem eu nem saber, eu não imaginava. Então, eu entendi hoje que o meu propósito era cuidar de outras mulheres, né? Então você vai me estudar. Vou, com certeza. Então tá bom. Não sei se eu vou conseguir. E aí veio a ideia do podcast. O podcast veio de um sonho. Eu sonhei sentada numa mesa com outras mulheres. No sonho eu entendi que era um programa. Mas eu deixei isso pra lá, falei, né, não sei o que significa. Eu gosto muito de podcast, então eu fiquei, será que eu assisti algum podcast hoje e eu sonhei que eu tava no podcast? Deixei isso pra lá, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E passou. Fiquei, mas tá bom, passou. Ficou uma semana ali nos meus pensamentos, depois passou. E aí eu fui conhecendo vocês, né? Há 3, 4 anos atrás conheci a Grazi, depois veio a Jo, aí veio a Andréia, e eu fui conhecendo a história de vocês, né? Fui ficando mais próxima de vocês, né? A gente foi se conectando, conhecendo a história uma da outra. Exatamente. E aí, recentemente, eu tive um sonho com um nome. Ninguém pode com elas. E eu não sei por que eu sonhei. Eu não sei. Eu sei que eu acordei no meio da noite e falei, ninguém pode com elas. Eu abri meu nota de bloco, peguei meu celular que tava do lado da cabeceira, escrevi lá, ninguém pode com elas, eu não vou esquecer. No outro dia eu acordei e falei, ninguém pode com elas. Aí eu lembrei do sonho que eu tive a primeira vez. Falei, nossa, gente, é um programa, agora sou eu, agora vambora. Então, e aí eu fui ligando uma coisa com a outra, eu falei, talvez esse seja o meu propósito, sabe? Talvez esse é o que Deus quer, que a gente alcance outras mulheres e, né? Qual uma forma melhor de conectar, disso, né? Porque nada é por acaso, nada é por acaso. Eu não te conheci por acaso. A Joana não entrou na minha vida. Não nos cruzamos por acaso. Aliás, a história é muito boa. Muito boa. E vale, acho que um segundo episódio. Eu tava pensando eu acho que inteiro, vale, só com a história dela. Isso, eu acho que vale. Nossa, mas aí eu vou falar aqui. Não, mas sabe por quê? Porque lá em casa, as nossas mulheres maravilhosas não tem noção da história que não tem. Tem muito pra emocionar, que a gente já conhece. E pra gente já dá aqui, ó, aquela
Tem bastante títulos, Coisinha né, gostosa gente? no coração. Tem Ambiente Tóxico, já passou por isso também há pouco tempo. Eu já passei por abuso. Já passei por pessoas narcisistas. Abuso de hierarquia, né? Então, assim, tem muito título. Transtornos psicológicos. Sim, acho que cada uma tem um transtorno a busca pela nossa identidade, trauma, né? nós nos posicionarmos, termos voz. A gente aprende muito com tudo isso. Eu acho que vai ter muita coisa legal aí para ser trazida. Sim. Uma coisa que muitas passam, e faz pouco tempo que eu aprendi a conviver com isso, e faz tempo também que teve diagnóstico, é dismorfia. Dismorfia é um trauma que atrapalha muito a vida da gente, principalmente na parte de autoconhecimento, autoestima, sabe? Atrapalha muito. A gente pode falar também sobre. Pode abordar também. Tem muita coisa legal. Muitas coisas boas. Isso. Mas aí surgiu o podcast. Peguei meu celular, liguei pra todo mundo. Todas falaram sim, menos a Grazi. Porque eu tive medo. A Grazi ficou desesperada. Vai falar o quê? Medo a gente tem, mas vamos com medo. Vamos com mesmo. Eu falei pra ela, você vai perder a oportunidade de ficar famosa? Eu falei, não. Bora com medo. E aí estamos aqui, né? Juntas. Eu Infelizmente, a gente vai ter que finalizar, porque assim... Tá quase chegando gente, no tá fim. muito gostoso. Tá muito gostoso. Meu medo conversa. Ficou no início, não tô mais. Não, vocês já passaram? Eu não tô mais Então, nervosa. eu ainda tenho borboletas no eu estômago, também. mas Não, já tá tô mais tudo tranquila. Já tô. Eu acho que estamos no caminho certo. Mas eu acho que a proposta com a qual nós fomos trazidas até aqui, ela vai muito longe. Vai tocar muitas mulheres. Vai tocar muitas mulheres, vai nos tocar e vai fazer algo muito maior acontecer. Se a gente ajudar a gente ajudar você feliz. Que tá ali. Vamos fazer felizes, isso. né? Vamos fazer a corrente do bem. É isso. Cada uma ajuda uma. É isso. Vamos fazer a corrente do bem. Não cair no primeiro tropeço e se cair, não ficar no chão. É isso, gente. Eu acho que o intuito é mostrar cada que, história de vida, independente dos obstáculos, das dores, das dificuldades, nós somos capazes. Sim, né? sim. Nós somos capazes de nos reerguer, nos inventar, reinventar quantas vezes for preciso. Né? Eu de maquiadora para cabeleireira virei professora de dança, a gente vende marmita, vende bolo no pote, vende tudo na vida pra sobreviver. E a mulher é isso, né? Só que às vezes a gente se esquece, né? A mulher, ela esquece do poder que ela tem. É o que eu falei recentemente, até numa das gravações que a gente tinha colocado nos stories, que a gente fala sobre isso. A gente brinca muito na academia, todo mundo tem o hábito de lá, pago com sucesso quando termina o treino, mas só um treino é pago com sucesso? Você já parou pra pensar que cada ato que você tem dia a dia, você está pagando com sucesso? É um sucesso. Então a gente precisa começar a trazer isso pra gente. Tomar posse disso, que nós somos um sucesso por tudo que a gente constrói diariamente. Vamos trazer também saúde aí, dicas de alimentação, de treino, vamos trazer bastante coisa legal. Não traz o Bruno, não. O Bruno não. O Bruno não. Bastante coisa legal. Ai, gente, mas eu vou mostrar a evolução do bíceps. É isso. Eu também vou mostrar a evolução das marombeiras. Isso. Frangolinas marombeiras em ação. É isso, sou das frangolinas. Frangolinas marombeiras em construção. Em construção. Mas eu quero agradecer por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, foi um prazer. Né? Eu não sou nada sozinha, né? Eu tive pessoas no meu caminho que me acompanharam, então não faria sentido eu estar aqui sozinha sem vocês, né? Então, aos pouquinhos vocês vão conhecer um pouco mais da história de cada uma delas, né? Eu acho que a gente pode ter uma parte 2, um episódio 2, aprofundando. Gente, vale a pena perguntas, tá? Deixem perguntinhas, podem interagir. Todas. Comentem no chat, sigam nossas redes sociais também, lá no Instagram. Divulguem, compartilhem, mandem mensagens, nós vamos responder todas vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu amei. Amei estar com vocês. Mais. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, com medo eu vim mesmo. É isso aí. É isso aí. Sabe o quê? Ninguém pode com elas. Ninguém pode com elas. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.